Boa noite, meu abraço para todos. Aqui é o professor Nelson, teólogo, também psicanalista. Tenho formação também, especialização em educação especial inclusiva e neuropsicopedagogia. Irei fazer uma live num assunto fenomenal, top, muito top. Irei falar sobre um assunto dentro da psicanálise, um estudo sobre a obsessão, segundo Freud. Não é um estudo completo, porém um apanhado geral de uma pesquisa que eu fiz. Eu espero que você compartilhe com outras pessoas e nos siga aí direitinho, ok? Estudo sobre obsessão segundo Freud. Eu fiz essa mesma live no Instagram. A obsessão é um dos temas centrais que nós encontramos na obra de Sigmund Freud. Principalmente quando ele fala sobre neuroses. A obsessão ela aparece especialmente como manifestação de um conflito psíquico que acontece no nível inconsciente e no inconsciente, muitas vezes relacionado à repressão de desejos inconscientes, frequentemente de natureza sexual ou agressiva. Vejamos aí a contextualização sobre este assunto. Nós temos a obra-chave, que é Obsessões e Fobias, em 1895. E nesse texto, Freud e Breyer, eles discutem sobre a gênese das neuroses obsessivas a partir de experiências traumáticas reprimidas. Freud introduz a ideia de que o sintoma obsessivo é uma tentativa do ego de lidar com ideias inaceitáveis reprimidas. Eu fiz um artigo científico, pesquisei, estou passando isso para vocês. A ideia obsessiva não é, em sua essência, outra, senão uma ideia substituta colocada no lugar de uma outra reprimida. Freud, 1895, 1976, estudos sobre a histeria. Vejamos aqui o que Freud fala sobre neurose obsessiva versus histeria. Ele diferenciava claramente a neurose obsessiva da histeria. Na histeria, o que é que acontece? A conversão dos conflitos psíquicos em sintomas somáticos. E na neurose obsessiva, os sintomas aparecem como pensamento intrusivos, compulsões e rituais mentais que se processam no inconsciente. Nesse contexto, Freud ainda está desenvolvendo sua teoria sobre neuroses. É um período da chamada primeira tópica, onde ele começa a teorizar sobre mecanismos de defesa, quando ele fala sobre os mecanismos de defesa no indivíduo. E pelo texto, este texto, ele antecipa o conceito de neurose obsessiva e de fobia como formas de diferentes manifestações dos conflitos que acontecem, conflitos psíquicos que foram reprimidos, que não aconteceram.
e que estão lá no inconsciente. Quais são os pontos centrais do texto? Uma defesa psíquica. Freud ele explica, ele introduz a ideia de que o ego pode rejeitar certos conteúdos psíquicos inaceitáveis, como desejos, lembranças, por meio de uma defesa. Quando isso passa a ocorrer, o conteúdo não desaparece, mas retorna de forma sistemática como obsessões ou fobias. Vejam, está lá no nível inconsciente. Está lá no inconsciente. Manifesta-se esses desejos que não foram, esses desejos que foram reprimidos, manifestam através de situações fóbicas, através de obsessões. Aí Freud introduz isso aí no sentido de que o ego ele pode rejeitar certos conteúdos que não foram, ou certos conteúdos psíquicos inaceitáveis, como desejos e lembranças, que estão armazenados lá no nível inconsciente. As obsessões são pensamentos, são ideias ou imagens intrusivas que a pessoa reconhece como absurdas ou estranhas, mas não consegue evitar. E isso pode manifestar-se mesmo através dos sonhos. E segundo ele, sonhos são desejos não cumpridos. Por isso o psicanalista ele analisa os sonhos. E Freud explica muito bem sobre os sonhos e suas interpretações. Freud ele acredita que esses pensamentos, essas ideias, essas imagens surgem quando um afeto, entre aspas, entre parênteses, emoção, é separado de uma representação de uma ideia. Exemplo. Um desejo agressivo é reprimido, mas a energia associada a ele retorna como uma obsessão sobre machucar alguém. E as fobias, que são muitas, são medos irracionais ligados a objetos ou situações específicas, como animais, espaços abertos, multidões, etc. Por exemplo, eu tenho medo de altura. E estudando a psicanálise, eu descobri na minha vida de onde veio esse medo. Por que esse medo? Eu, quando era criança, eu subi na parede de casa, eu não sei quantos anos eu tinha, não lembro, e saltei. E senti muitas dores nas minhas pernas. Portanto, hoje eu tenho muito medo de altura. Eu chego em um edifício, ele está lá todo em vidro, tudo com grade direitinho, mas à medida que eu vou me aproximando, eu vou sentindo uma fraqueza nas minhas pernas. Tenho medo de altura. Como também eu sonho muito com água, em muito conflito. Eu descobri, lembro-me quando eu era adolescente, eu saltei de uma pedra muito alta no rio que estava cheio e quase morri afogado. Então isso ficou armazenado aonde? Lá no nível inconsciente. Freud sugere que a fobia desloca um medo interno, ligado a um desejo inconsciente, que não se cumpriu, que não aconteceu, para um objeto externo, o que permite ao ego evitar o conflito, evitando o objeto. Então a pessoa, por exemplo, ela presenciou quando criança, muito criança, vamos dizer que ela presenciou alguém sendo morto a facadas. Essa criança, ela cresce com medo de sangue. Ou ela quer vingança. Freud, ele explica muito bem isso.
Um desejo sexual reprimido pode se transformar em fobia de lugares públicos. São situações e situações, são casos e casos. Mecanismo de substituição. Tanto nas obsessões quanto nas fobias, o conteúdo reprimido retorna de forma disfarçada. A pessoa nem percebe. A pessoa não sabe o porquê aquilo está acontecendo. Mas quando você passa por um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo, ele vai descobrir o que aconteceu lá no passado. Lá quando você estava no ventre, no útero. Porque nossa vida, ela é toda uma história. O meu TCC no curso, na especialização na pós, em neuropsicopedagogia, foi justamente sobre a pedagogia sistêmica, uma visão atual, como tratar na época atual com a pedagogia sistêmica. E na minha pesquisa, eu pude entender e pude descobrir que eu sou um produto de toda uma história, não somente do meu pai, não somente da minha mãe, porém todo o meu histórico familiar estão em mim. De repente você diz assim, mas o pai e a mãe não é assim. Mas o avô, o bisavô, o tataravô era assim. Então a pedagogia sistêmica, ela nos coloca diante dessa situação. Na minha pós em neuropsicopedagogia. Isso é muito interessante nós estudarmos essas coisas. E a psicanálise, ela nos dá uma visão muito ampliada. Eu amo a psicanálise. Aí nós vemos aí um processo de substituição simbólica. O que era inaceitável aparece sob uma forma mais tolerável, porém ainda mais perturbadora. Aí você vai descobrir naquele indivíduo o porquê daquele tipo de comportamento lá atrás, lá antes. Ele tem um histórico negativo. E isso ficou impregnado no inconsciente. O tratamento, Freud ele começa a esboçar a ideia de que a cura passa pela rememoração e associação livre, permitindo que o conteúdo reprimido seja trazido à consciência e elaborado. E o que é a associação livre? É uma técnica psicanalítica em que o indivíduo, o sujeito, ele fala, ele expressa. O psicanalista, ele vai ouvir a pessoa. Vai ouvir atentamente tudo aquilo que o indivíduo tem para falar. Que não é com uma sessão, com 2 ou com 3. Existem tratamentos que duram anos, porque o problema é muito sério. Lembrando que nós trabalhamos com seres humanos que precisam de uma libertação. E existe a cura pela psicanálise. A importância histórica, esse texto marca a transição entre a neurologia e a psicanálise em Freud, que é uma das primeiras manifestações claras dos mecanismos de defesa. Antecede a formação mais conhecida da neurose obsessiva, feita anos depois, em textos como O Caso do Homem dos Ratos, 1909. Características da neurose obsessiva segundo Freud. Freud descreve em detalhes os principais traços da neurose obsessiva. A neurose é um conceito da teoria psicanalítica, especialmente de Freud, que se refere a transtornos mentais funcionais que causam sofrimentos psíquicos, mas não envolvem delírios ou alucinações.
A pessoa neurótica, ela pode apresentar fortes traços de ansiedades, fobias, que são diversos tipos, obsessões, compulsões, entre outros sintomas. Para Freud, a neurose surge de conflitos inconscientes não resolvidos, situações que não foram realizadas, situações que não aconteceram, geralmente ligados à infância. É o que eu já falei aí, na vida ultrauterina. Por exemplo, um pai que brigou muito com a mãe, e essa mãe estava grávida, aquela criança, ela vai sentir tudo isso. Por que crianças nascem com tantos problemas? Por causa de situações que essa criança presenciou. De maneiras que quando você canta, quando você fala com a criança lá no útero da mamãe, essa criança se move, ela se movimenta. E para Freud, a neurose surge de conflitos inconscientes que não foram resolvidos. É fácil tratar esse tipo de situação? Claro que não. Precisamos de muito cuidado, de muita terapia, de muita cautela, de muita conversa. Neurose obsessiva ou comportamento obsessivo é um tipo específico de neurose, que Freud chamou de neurose obsessiva ou obsessivo-compulsiva. Pensamentos repetitivos e indesejados, que já vira uma obsessão. Comportamentos ritualísticos e repetitivos, que já geram uma compulsão. Necessidade de controle, ordem, limpeza e rigidez comportamental. Eu também sou professor e na escola nós temos o psicopedagogo que vai descobrindo o porquê a criança não aprende. E nós temos diversos tipos de situações. Pedro, tudo bem, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós observamos determinados comportamentos nos nossos alunos. Hoje eu estou aposentado, não estou dando mais aula, mas de aula há bastante tempo, inclusive tem um aluno meu aí, que Deus abençoe. Nós vamos observar o histórico dessas crianças, que são situações bem difíceis, situações bem complicadas. Freud acreditava que a neurose obsessiva é o resultado de impulsos reprimidos, especialmente agressivos ou sexuais, que retornam de forma disfarçada através de obsessões ou através de compulsões. Existe um conflito aí entre o id, que é o instinto, os instintos, o ego, que é a realidade, e o superego, que é a moralidade e censura. O transtorno proposto por Sigmund Freud era a psicanálise. O tratamento proposto por Freud era a psicanálise, para tornar consciente esses conflitos inconscientes e assim aliviar os sintomas. Portanto, a psicanálise ajuda bastante a pessoa com esse tipo de situação. Porque o psicanalista, ele vai trabalhar, ele não trabalha sozinho. Aí entra aí o terapeuta, entra aí o psicólogo, aconselhamentos, entra a psicologia, que não é uma coisa que se resolve de um dia para o outro. São situações e situações, problemas e problemas. Ambivalência afetiva. O indivíduo ama e odeia ao mesmo tempo uma pessoa porque lhe causa angústia. Nós podemos amar e odiar? Uau! Ao mesmo tempo que nós gostamos daquela pessoa, nós temos ódio daquela pessoa. Essa ambivalência é reprimida e reaparece como obsessão ou compulsão. Ou compulsão. Vocês estão gostando da live? Estão compreendendo? O assunto é complicado. O assunto é difícil.
Formação reativa. O ego forma defesas exageradas contra esses desejos reprimidos. Exemplo, alguém com desejo inconsciente de matar o pai desenvolve compulsões de protegê-lo obsessivamente. É como se fosse uma forma de fuga, como se fosse uma forma de tentar tapar a situação. Anulação. Um doing é um ato mental ou ritual que anula simbolicamente um pensamento ou desejo inaceitável. É um mecanismo clássico da neurose obsessiva. O pensamento mágico é uma atribuição irracional de poder aos pensamentos. Se eu pensar algo ruim, aquilo pode acontecer. E nisso a pessoa vai realmente trabalhando a mente. É um conflito muito forte. E muitas vezes é necessário que eu passe por um estudo mais profundo e até passar por um psiquiatra. Nesses mecanismos de defesa, eu tenho isolamento do afeto, que é a separação entre o pensamento e o sentimento associado. Racionalização, o ego ele tenta explicar obsessões com argumentos racionais. Formação reativa, que é a substituição de um impulso inaceitável por seu oposto. E deslocamento, que é a transferência de carga afetiva para ideias menos ameaçadoras. Aí eu quero transferir para alguém ou para uma situação. Isso nós chamamos de deslocamento ou transferência. Aí tem aí o caso clínico, o Homem dos Ratos, em 1909. Um dos casos mais conhecidos de Freud, onde um jovem advogado sofria de obsessões relacionadas à tortura com ratos. Seu medo estava ligado a uma fantasia inconsciente de desejo de que algo terrível acontecesse a seu pai. Seria bom você ler isso aí, né? Interpretação. Freud revelou que os sintomas obsessivos estavam ligados a conflitos eclípticos, repreensão dos desejos sexuais e sentimentos ambivalentes com figuras parentais. As obsessões são compromissos entre o desejo recalcado e a censura que impede sua realização. Nós podemos ver isso em Freud, 1909, notas sobre um caso de neurose obsessiva. Então vejam que a pessoa está sempre diante de conflitos. Evolução do pensamento de Freud. Primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. Obsessões são expressões do raciocínio que tentam emergir à consciência, que chegam através de uma situação, ou que está armazenado lá no inconsciente. E na segunda tópica, nós temos o id, o ego e o superego, que são essas obsessões envolvem o superego rígido, que pune o ego por desejos inconscientes do id. Aí nós temos aí a obsessão como repetição compulsiva. Na obra Além do Princípio do Prazer, 1920, Freud desenvolve o conceito de compulsão à repetição, que está internamente ligada à obsessão. A obsessão seria um exemplo de compulsão de recusar inconscientemente situações de sofrimento para dominá-las psiquicamente. Vamos falar sobre críticas e contribuições pós-freudianas. Melanie Klein ampliou a compreensão da obsessão com sua teoria das posições esquizoparanoide e depressiva.
Lacan faz uma reinterpretação à obsessão em termos de estruturas do desejo e da linguagem. O DSM-5 define o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, com critérios diagnósticos específicos, distanciando-se da visão psicanalítica. Vejam que é todo um processo, é todo um estudo, é algo muito difícil de lidar, mas vamos pesquisando, vamos estudando e vamos aplicando. Portanto, pessoal, todos nós, de repente, temos um transtorno obsessivo compulsivo, temos uma obsessão fraco ou forte, ou intermediário, ou mediano. Nós temos uma história de vida. Eu espero que você tenha gostado aí da minha explicação. E estou chegando aqui às considerações finais, e para Freud, a obsessão não é apenas um transtorno mental, mas uma expressão simbólica dos conflitos inconscientes que foram reprimidos. Seu entendimento ainda hoje ilumina a clínica psicanalítica e a compreensão das neuroses, que são muitas e que nós precisamos estudar. Ok? Eu fiz aqui um apanhado, uma pesquisa, tenho algumas referências. Freud, 1895, estudos sobre a histeria, com J. Bryan, obras completas, volume 2, Rio de Janeiro. Freud, 1909, notas sobre um caso de neurose obsessiva, o Homem dos Ratos. Freud, além do princípio do prazer. Laplanche e Portales, vocabulário da psicanálise. Rodinesco, 1998, dicionário de psicanálise. Esse Laplanche aí é 1983. Jean, 1990, o discurso vivo, a concepção psicanalítica do afeto, etc. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está enfrentando esse tipo de situação, procure ajuda. Procure a ajuda de um psicanalista, procure a ajuda de alguém que realmente pode resolver esta situação. Beijo. Muito obrigado a todos vocês aí que me acompanharam. Um grande abraço.